Muito bem, gente, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Pod Santana. Sábado é dia de podcast, é dia de trazer muitas novidades aqui, fazer um bate-papo também muito bacana, enriquecedor. Inclusive, o bate-papo de hoje, sem sombra de dúvidas, vai ser muito enriquecedor. Vai ter história, vai ter cultura, vai ter muita coisa bacana aqui. E você é nosso convidado especial para, além de curtir, compartilhar esse bate-papo de hoje. Infelizmente, não podemos transmitir ao vivo, tivemos um probleminha aqui com a nossa internet, mas agora você vai poder apreciar aí esse bate-papo enriquecedor de hoje. Já convido você também a deixar o seu like e, além de tudo, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva logo aí embaixo, faça parte da nossa família, assim você fortalece o nosso canal e nos permite trazer mais conteúdos como esse, né? Que inclusive estamos hoje com a presença marcante da nossa região, da nossa cidade e também da nossa família. Todos conhecem o professor Rogiel, e é por isso que nós fizemos questão de trazê-lo aqui hoje. Querido Rogi, prazer ter você aqui, seja bem-vindo, sinta-se em casa e a casa é nossa. Olá, pessoal, boa noite, né? E aí, tô aqui, né? Recebi esse convite aqui do amigo Mário, né? Nesse projeto dele, Podcast Santana. E aí ele me propôs. Já há dias já havia falado e a gente nunca parou para bater um bate-papo, né? De uma forma mais descontraída. Mas estamos aqui, né? Vamos ver aí, um pouquinho nervoso, porque a gente não tem muito hábito aí de estar lidando com esses equipamentos, né? Mas espero que seja legal aí, que vocês curtam bastante, curtam também a página aí, esse projeto que é muito bacana, né? E um pouquinho da minha história aqui hoje, que algumas coisas alguns amigos conhecem, outros não, né? E hoje vai conhecer mais algumas outras coisas, tá certo? Fico muito feliz, desde já agradeço aqui a Mário, que além de amigo também é da família, né? E estamos aí para ver o que é que vai rolar, né? Eu fico lisonjeado, né, por recebê-lo aqui. Muitas pessoas dizem que você é um anjo de Deus, né, que Deus colocou em nossas vidas e, sem sombra de dúvida, eu cumpro, né, não cumpro, mas também assino embaixo cada palavra, né, que as pessoas falam, né. Inclusive, ontem eu tive o privilégio de uma afilhada sua me contactar lá no direct do Instagram e falar tudo isso, né, que eu tô falando aqui para você agora, né, são palavras dela e eu pensei agora, não, falei, vou enfatizar aqui logo de primeira mão aqui, nessa oportunidade, essa linda mensagem que ela, em poucas palavras, ela resumiu, né, você na vida dela e, sem sombra de dúvida, na vida de muitas pessoas. Ah, muito obrigado. Vou aproveitar e dar um abraço aí, um beijo para Zenilda, né? Zenilda é filha aqui do Distrito Serrana, mas atualmente mora em Feira de Santana. E Zenilda é uma das afilhadas que nunca me deixa assim, em nenhum momento. Volta e meia eu chego em casa, o telefone tá lá uma mensagem de Zenilda. É uma motivação muito grande. Então, em nome de todos os meus afilhados, né? E também sobrinhos, que eu tenho muitos e amo todos, um abraço para todos vocês, certo? E assim, um anjo é um pouco exagerado, mas a gente tenta, né? Embora, né, em uma busca por um significado do nome, né, a terminação iel, ela faz menção, né, aos anjos. Então eu fico feliz, né, de ter essa semelhança com o nome e ser essa pessoa também que as pessoas expressam esse carinho muito grande. Sem sombra de dúvida. Eu já queria de imediato também aproveitar, né, e perguntar, né, quem é Rogiel Cerqueira Neto, né? Para muitos, professor Rogiel, mas também carrega esse nome extenso e expressivo. Então, né, a gente leva a vida toda pra gente se descobrir quem nós somos. Eu gosto muito do que Milton Nascimento diz, né, em Caçador de Mim. Né, por tanto amor, por tanta emoção, a vida nos fez assim. Né, manso altroz, ou feroz, doce, a gente é um eterno caçador. Eu sou um jovem de quase 40 anos. Né, eu costumo dizer isso. Costumo dizer também o terceiro mais novo da família. Né? Minha mãe teve 10 filhos, eu-se 8, né? Eu sou o terceiro mais novo. E sou filho de Angelina, popularmente chamada aí Dona Gel, né? Filho também de Miguel, né? Ficou conhecido e eternizado como Miguelão, né? Um homem grande. Contador de história. Também gostava muito de piadas, né, meu pai? E eu sou essa pessoa, né, aqui também muito feliz,
Sou professor com muito orgulho. Já fui bancário, né? Trabalhei alguns anos no banco. Segui a minha profissão de professor, profissão de formação mesmo. E sou católico, apostólico romano, né? E tenho muito orgulho também. E sou essa pessoa também que vocês conhecem, né? Então, faço o máximo que eu posso para ajudar as pessoas. Quem me conhece sabe o que eu puder fazer para ajudar. E estamos aí, né? Nessa busca incessante de cada um, né? Porque a vida, cada dia a gente aprende um pouco mais de nós mesmos e a gente vai se descobrindo, né? Então, o mais importante é isso. E de onde vem a inspiração desse nome tão peculiar, cara? Manhã, né? Ela não é muito de falar um pouco das nossas histórias. Ela volta e meia, ela solta assim uma coisinha ou outra, né? E às vezes eu instigo ela, né? Um pouco sobre como foi a história dela, né? Talvez por uma história sofrida, ela não queira voltar às memórias, mas volta e meia ela lembra, porque ela também não se considera uma pessoa infeliz. E ela conta que o nome ela que escolheu, só que não seria Rogiel. Ela costuma dizer que os nomes vinham enrolados, vinham no nome, né? Quando víamos do hospital, no braço, que era escolhido pelo almanaque. De acordo com o dia, né, que a gente nascia, tinha um nome indicado. Alguns nomes ela disse que aproveitou, outros não. E o meu nome, por incrível que pareça, ela disse que ela que escolheu, que não seria Rogiel, seria Rosiel. Aí eu disse, não ia. Mas aí ela fala que Painho foi registrar e na hora pronunciou errado. Possivelmente foi meu anjo da guarda. Porque, né, eu prefiro Rogiel. E assim, nunca conheci um Rogiel assim, né? Já ouvi falar que existe, mas é um nome que também não é muito comum, né? Mas sou muito feliz. E as pessoas me chamam de vários nomes, né? Nessa inspiração de Rogiel, é Roger, é Roginho. É um apelido mesmo que foram os amigos de Santo Inês que a gente introduziu, que é Roginho da Bahia, né? E aí, por aí vai. Alguns poucos talvez não saibam, mas alguns me chamam de Neto também, porque eu tenho no prenome Neto. Mas veio dessa história, né? O meu nome. E esse Neto, ele ficou, assim, marcado na sua vida como um sobrenome, né? Isso, né? Neto, na verdade, é da parte paterna, né? Meu pai seria Miguel Oliveira Neto. Só que no registro civil, né, do seu casamento, a moça, ela acabou que não fez o nome correto de minha mãe e nós ficamos herdando o Neto, né? Então, só meus dois irmãos mais novos, né, George e Adriano, eles pegam o sobrenome de minha mãe e de meu pai. E aí, Neto, eu introduzi como um professor Rogel Neto, Roger Neto, que eu acho também bacana, né? Mas meu avô não se chamava Rogiel, né? Chamava Manuel, então tá dentro né, dessa ligação aí. E a gente vai seguindo, né? Como Rogiel Neto, Roger Neto. Algumas pessoas me chamam assim também, tranquilamente. Cheio de prenomes e codinomes. Quase codinome beija-flor, né? Com certeza. De Cazuza. Rogi, você há pouco tempo era morador da Fazenda Lagoa do Morro. E aí, uma curiosidade, você é nascido e criado lá. E também como era a infância, sua infância lá na Lagoa do Morro? Então, se a gente fosse fazer só um podcast, né? Um momento só para falar da Lagoa do Morro, acho que teria muitas coisas. E aí eu teria que ter convidados aqui, inclusive Isabel, né? E outros amigos também de lá, né? Da Lagoa do Morro, para nos contar, na verdade, e nos lembrar que tem coisas que a gente vai lembrando e tal. Eu mudei para o Distrito Serrana, né? Que ainda na época chamava o Quilômetro 100, em 2007, né? Janeiro de 2007. Eu saí de lá praticamente com 22 anos, né? 21, 22 anos. Depois que meu pai construiu a casa, nós nos mudamos para cá. E, assim, a infância, ela tem um sabor de saudade. Acredito que todo adulto de 40, 50, até 60 anos, né? E os que chegaram ou os que foram, na verdade, nativos da Lagoa do Morro, eles podem, na verdade,
lembrar com muito zelo, com muita alegria, né, de como éramos felizes ali, das brincadeiras, né, de tudo. A escola, ela tem uma lembrança muito positiva, né, tivemos professores assim maravilhosos que atualmente ainda estão aí lecionando e alguns também já se aposentaram, mas cresceram, na verdade, nós crescemos e se tornaram também amigos, né? Hoje colegas de profissão. A igreja tem uma memória muito forte, né? Na infância, né? A escola, além de ser um momento ali que a gente estudava, a escola também era o local onde a gente fazia catequese, acontecia os eventos. Que legal, cara. Né? E fora os cafezais, né? Que a gente perambulava, né? Antes das leis se intensificarem muito, né? Então a gente corria pelos cafezais, era uma disputa. A gente geralmente estudava um turno e no outro saía todo mundo para ir para os cafezais e encontrar as mães que apanhavam café, ajudar as mães a botar o café no ponto. Isso é uma coisa que não tem, assim, preço, na verdade, né? Embora tenha muitas outras histórias, né? De infância, né? Como uma amiguinha, né? Aprontou lá com o padre, né? Botou sal no vinho do padre. Essa história é um pouquinho... Longa, né? Longa, mas são histórias que nos remetem a infâncias positivas, assim, de coisas que vivemos e que hoje temos saudade, né? Que talvez as crianças, elas vivam, mas não com a intensidade que nós, né, vivemos naquele lugar. É o típico daquele ditado, né? Que vocês eram felizes e não sabia, né? Isso. Né? A gente, na verdade, se você perguntar a qualquer morador, né, ou ex-morador lá, na verdade, né, a gente ainda tem esse sentimento de pertença, né, o morador, mas um ex-morador de lá da Lagoa do Morro, imaginaríamos que não queríamos sair dali, né, que aquele lugar ia ficar eternizado. Tanto é que a gente, né, tinha ali como um lugar de referência. Você é de onde? Sou da Lagoa do Morro. Então, ser da Lagoa do Morro era algo fantástico, porque sabia que era uma fazenda, né, e que tinha tudo praticamente, né, e aquilo ali marcou muito a nossa história, a nossa infância, né, toda a assistência que éramos dada, né, então, assim, não tem como não lembrar como fomos felizes ali. Praticamente a Lagoa do Morro sempre foi uma cidade dentro de outra cidade, né? Na movimentação. Inclusive, teve época mesmo que a Fazenda Lagoa do Morro chegou a empregar aproximadamente 7 mil pessoas. E quando esse pessoal vinha aqui para o quilômetro 100, caramba, parecia uma cidade grande, tanta gente que se aglomerava aqui. Isso era interessante, que gerava muito capital aqui na nossa cidade, cara. Talvez na infância a gente não tinha noção de quanto aquilo, né, dentro da economia, né, movimentou o município, né? Hoje, como professor de história, a gente sabe da importância que teve, por exemplo, o café na história do Brasil, inclusive na história da Bahia também. E Brejões se destaca como, né, a terra do café. Então é impossível falar de Brejões sem falar da história do café e sem falar praticamente da história da Lagoa do Morro, que é uma história recheada, na verdade, pontos positivos, inclusive economicamente falando. A economia aqui do município era uma economia, né, movimentava, o pessoal tinha trabalho, né, o pessoal trabalhava na safra, a safra durava, né, alguns meses. E assim, não mais do que 7, né? Não menos do que 7. Acreditou-se que houve época de até 10 mil, né, apanhadores de café de toda essa região. Bom demais. Então, lembro muito, né, nas sextas-feiras, né, toda a praça ali da Lagoa do Morro, lotados de carros, né, de ônibus, de pessoas de diversas regiões, de Aguaquara, de Quié, Ubaíra, Santo Inês, e Milagres, Itatim, então, Iaçu, muita gente. E minha mãe, ela, né, depois de um período, ela, além de trabalhar na panha de café, né, na safra, ela também fazia alguns quitutes, né, para vender, como bolo de puba, arroz doce. Depois ela aprendeu o ofício, né, com uma grande amiga dela, que ela tem muito orgulho disso, que é a Dona Nieta, né, ela veio aqui pro SEM, pediu a Dona Nieta para ensinar ela a fazer acarajé. E às vezes ela não tinha como passar o feijão, eu vim umas vezes, a Dona Nieta passava o feijão, levava para lá.
E ela vendia, e, gente, era uma coisa que você não tem noção. A gente brigava com o povo, porque o povo chegava faminto, com vontade Nossa, também de imagina. comer, e aquela alegria também de ver, né? E eu acho muito incrível isso, que o meu período que eu trabalhei no banco em algumas cidades aqui circunvizinhas, as pessoas conseguiam me reconhecer, né? Tu é da Caramba. Lagoa do Morro. Aí eu olhava assim, eu ponho café lá. Aí quando algumas pessoas, inclusive, chegaram a me reconhecer por conta de meus irmãos, que trabalhou também, né, fora em outras fazendas que era do grupo, né, da época do Espírito Santo. E minha mãe também, que era bem conhecida, né? Então foi muito bacana esse período, de um certo modo, né, na Lagoa do Morro. Não sei se a gente pode ficar falando só da Lagoa do Morro, né? Porque se Fica à eu for vontade, falar né? das Fica à festas, vontade. então, inclusive para nós, crianças, na época, era assim, um sonho. No São João, a gente recebeu a visita aqui de Helenita e a gente estava lembrando, né? Todo final do ano existia um jantar especial, que era o jantar das crianças, Olha que legal. né? Era engraçado porque o jantar era uma salada de maionese, um frango assado, um macarrão, né? Refrigerante. E depois da missa, né? Que era costume ter a missa, né? Os diretores, eles tinham muito zelo com isso, por ser, na verdade, católicos, e a origem da fazenda também se dá por donos, né? Portugueses. Então, essa religiosidade ela é muito forte. E aí a gente via para missa, depois ia para o jantar especial. E a ansiedade, quando era dezembro, para recebermos os presentes, né? Que às vezes a gente queria ganhar uma bicicleta, mas ganhava um carro, uma bola. Né? A gente alguns não tinham idade para a bicicleta, ou alguns eram escolhidos. E aí a gente ficava todo mundo apaixonado, mas todo mundo também recebia presentes, né? Independente de ser filho de funcionários ou ser filho de qualquer outro trabalhador, a empresa ela tinha um cuidado muito grande de presentear todos, né? Com carros, com bonecas, né? Com jogos, com roupas também. Então, assim, isso era muito gratificante. Fora isso, tinha também muita comilança, né? Eita. Então, eu lembro que, assim, cavavam as valas no fundo do clube e faziam as churrasqueiras ali, eram uns espetos, assim, imensos de carne que o povo pegava, assava, muita bebida, né? Muita diversão. Em época de festejos juninos, né? Nem se fala mais, né? Porque todas as comidas típicas tinha para você escolher, para você comer. Jogos, havia jogos para todas as crianças, havia pau de sebo, né? Eita. Famoso. Isso. Então, assim, foram momentos assim inesquecíveis que ficaram, que vão ficar eternizados, né? Então, a gente tem uma memória muito bacana. Fora isso também, a infância, ela era, assim, muito positiva, porque a gente, depois que chegava do colégio, da escola, né, os coitados dos pés de jaca se via doido, né? Que a gente Eita. subia, descia, pegava ingá, pé de goiaba. Então, a gente saía, né, explorando tudo. O piquenique tava armado. Aham. Era bem assim. Caramba. Hoje, vamos falar em Lagoa do Morro também, se abre um leque gigantesco, né? Quando se fala dos causos de assombração, né, cara? Diz que lá tinha muitos casos, já ouvi bastante casos aí, o pessoal contando. Outro dia até eu mencionei um caso do meu sogro, né? E depois eu falei, eu vou ficar quieto pra eu continuar na média aqui com o sogro. Não é, Kekel. Então, havia também a Lagoa do Morro. Quando a gente fala Lagoa do Morro, a gente não pode esquecer do povoado próximo, né? Que era a Boca da Mata, né? Depois foi colocado o nome com o bairro, acho que Santa Lúcia, se não me engano. E a Boca da Mata também, nós tínhamos muitos amigos, colegas de escola. E o caminho para a Boca da Mata era uma estrada curta, mas que tinha que atravessar, e tinha um pé de... A gente chamava um pé de Imbiruçu, Imburuçu, né? Imbiruçu. E era imenso. As pessoas costumavam falar que ali havia assombração. Eu mesmo nunca vi, né? Mas existia. O meu irmão, inclusive, Ricardo, tinha muito medo de passar por ali, né?
E algumas pessoas dizem que já tinham visto pessoas que já tinham falecidos e que já tinham visto bichos, que corriam atrás, né? Então, havia muitas histórias. O que nos deixava, na verdade, apreensivos era que esse período de inverno, né? Esse clima deixava a fazenda bem sombria, Nossa. né? Então, aquele cenário Filme de terror. Nossa. Aquele cenário de filme de suspense que né, geralmente é feito, a gente tinha de modo muito natural. Como minha avó, né, a avó Loló, morava do outro lado do campo e tinha que atravessar o campo ou passar pela escola, entre a escola e a igreja, que era também um pouco escuro, né? Não escuro, porque tinha muita iluminação, tinham árvores. A gente ficava com certo receio, né? De ficar até na casa de vó até mais tarde. Mas a casa de minha avó sempre foi muito acolhedora. Então, a gente não saía de lá, né? E aí, a gente atravessava aquilo ali correndo, com medo, dizendo que se tinha alguma coisa. Olhando pra trás. Olhando pra trás, né? Mas houve história assim, né? Mas histórias também que são fictícias, né? E tudo mais. Caramba, eu fora de lá. Ó, e voltando a falar, né, sobre escola, você falava, né, da escola, o acesso era fácil, né, que tinha lá na Lagoa do Morro também. E como era o aluno Rogel? Era aluno nota 10 ou era aluno tipo quase lá? Olha só, né? Então, a escola Lagoa do Morro, né, era chamado grupo escolar, na verdade. Era um grupo escolar, né, passou a chamar Escola Lagoa do Morro. E a gente tinha um acesso, na verdade, de pré-escola, né, até a quarta série, né, a antiga modalidade de ensino fundamental, nas séries iniciais. E aí, depois que concluímos a quarta série, tinha, né, a formatura da quarta série, né, era uma professora que ela chegou, né, para morar lá, a professora Lucineide, e ela trouxe esse projeto de fazer a formatura. Então, a turma dela, que era de quarta série, né, a professora Lucineide, ela fazia isso aí. E aí, a gente ia para Brejões, estudar, na verdade, no ginásio. A gente começou estudando no Góis, depois desceu para o Ana Lúcia, que na época, o período para o Ana Lúcia estava né, em construção. E aí, a gente estudou, né, da quinta até a oitava série, o Ana Lúcia, no meu caso. E depois eu migrei para o Góis porque ofertava o ensino, né, formativo, né, na área de magistério. Na verdade, Mário, eu sempre gostei muito de estudar, gostava muito de ler, né? E eu lembro que a gente costumava muito pegar os livros na biblioteca, que não tinha muitos exemplares, então tinha um prazo, era uma semana. Depois de uma semana, se você não entregasse o livro, né, você tinha que esperar alguém pegar esse livro para ler. Nossa. E porque não havia muitos livros paradidáticos, né? E aí a gente vivia dessa forma, pegando os livros para ler. Eu nunca fui muito de disputa, né, de tirar uma nota, vou tirar 10. Eu gostava de estudar, então o que saísse era resultado daquilo. Mas sempre tive um pouco de destaque, né, em algumas áreas também. Tive dificuldade em outras, né? Mas eu lembro muito que quem gostava de tirar 10 era um colega que ele hoje mora em São Paulo, Erilson, né? E a família dele também é daqui, né? E Erilson era um colega. Mas Erilson também não é inteligente, né? E a gente fazia muita questão, às vezes, de fazer trabalhos com Erilson também, embora ele não gostasse muito, porque geralmente ele não admitia tirar 9,9. Ele só gostava de tirar 10. E geralmente eu também me juntava muito, mesmo que a gente às vezes brigava, mas era uma briga saudável, com Elizabeth, a gente chamava de Beth. Ela acho que atualmente mora em Santa Catarina. E a gente estudava muito junto também para conseguir tirar notas boas. Houve outras meninas também, colegas que a gente estudava, mas nunca me preocupei nessa disputa, assim, nessa coisa de tirar 10. Mas sempre gostei muito de estudar. Sempre gostei muito de ler, né? Depois que Isabel, inclusive, cresceu, a gente fazia então parcerias, né? As revistas, a gente lia as revistas, circulava frases motivacionais. Olha. Circulava trechos de músicas que às vezes vinham, né? De músicas de MPB que a gente imaginava um dia poder ver o artista cantar essa música, né? Então a gente gostava muito disso, né? A escola da Lagoa do Morro, ela foi melhorando aos poucos, né? E depois a escola ficou com uma estrutura também boa, foi criada uma biblioteca, e isso foi ajudando também mais depois os outros estudantes, né?
Nesse período que a escola estava muito mais estruturada, eu volto para a escola como estagiário, né? Estagiei, aí a gente conseguiu fazer um trabalho bacana, né? No período de estágio do magistério. E aí depois, né? Praticamente a escola também ela foi se limitando por conta do número de alunos, né? Porque a partir depois dos anos 2000, praticamente, né? Muita gente migrou aqui para o Distrito Serrana, né? Por conta também de processos da própria empresa, né? Mas aí a gente tinha esse processo. Era uma coisa legal. A gente estudava em Brejões, né? Havia também aqueles que não podiam estudar durante o dia e estudavam à noite aqui no Distrito Serrana. A empresa, ela dava um ônibus, né? Dava não, disponibilizava este ônibus para nos levar de manhã, né? Das 6 horas e voltava ao meio-dia. E 1 hora, na verdade, o ônibus levava novamente os estudantes para Brejões. Esse ônibus, na verdade, foi apelidado de Azulão. Olha. Né? E quem dirigia era Kekel. O Kekel era típico desse ônibus, era a cara também dos estudantes. Né? Eu lembro desse ônibus, uma foto aqui. E tem muita gente que tem essa foto aí desse ônibus, que tinha um emblema muito grande, que era Agri Bahia. E era o ônibus de estudantes e o ônibus que levava o pessoal no domingo para a feira aqui do Distrito Serrana. Né? Era muito bacana. Só tinha um detalhe, o ônibus ele não tinha ventilação, só abriu uma parte assim das partes de teto, Caramba! né? Era todo vedado, então... Mas a gente sobreviveu. Imagina aquele cheirinho de bode. Imagine, né? E tinha, né? Eita, minha nossa. Pois Cara, em resumo, Lagoa do Morro para você significa muito, né? Você, na sua fala, aí você decifra bem esse sentimento que você impera a Lagoa do Morro. E eu queria te perguntar, o que a Lagoa do Morro representa para Rugiel? É difícil até a gente dizer o que é que ela representa, porque ela não representa, ela foi, na verdade, né? Uhum. Ela foi esse espaço, na verdade, de formação muito humana, né? A gente viveu muita coisa positiva e muita coisa fraterna, na verdade. Era uma comunidade de muita fraternidade. Então isso eu acho que marca muito. E talvez hoje, né, a gente não tenha essa experiência aqui no distrito por já se tornar, na verdade, um centro mais evoluído. E aí, né, mais independente, a Lagoa do Morro, ela trazia esse diferencial. A gente nunca imaginava que iríamos sair de lá, né, nesse sentido. E isso trazia muita esperança. E era muito tranquilo, porque a gente não via cenas de violência, de um certo modo, né? As histórias eram mais cautelosas, de algum modo. E isso falo, de um certo modo, na infância, né? E mesmo que na adolescência também, a gente viveu um pouco isso. Como eu saí com praticamente 22 anos, então, parte da minha história se passou lá, né? Então, eu vivi isso lá. Não só eu, como meus irmãos, os meus amigos também. Então, a Lagoa do Morro, ela foi, como eu poderia dizer assim, um marco, né? E inesquecível, né? Então, falar vai ser sempre motivo de muita alegria. Mesmo que houveram dificuldades, né? Hoje a gente tem uma visão mais crítica de algumas coisas, mas falar da Lagoa do Morro é falar de muita saudade e de coisas muito positivas. Né? E também das pessoas. Quando você encontra alguém que foi embora quando ainda morava na Lagoa do Morro e que traz essa memória afetiva muito grande, né? É muito forte. A gente fica muito feliz. E saber que foi um lugar que contribuiu também para a vida de muitas pessoas. Algumas pessoas costumavam ter brincar, né? O nome, né, embora tinha Lagoa do Morro, o grupo era, né, que pertencia ao grupo Espírito Santo, um grupo de acionistas, e o nome, né, acho que o nome comercial era Agri Bahia. As pessoas costumavam brincar que era Agri Maninha, porque acolhia, era um coração de mãe, né? A Agri Bahia era, então, respondendo melhor, dizendo assim, era o que foi? Ela foi uma mãe em todos os sentidos, né? Assim, hoje eu tenho um irmão e ele aprendeu um pouco da profissão, ia trabalhar com café lá na Lagoa do Morro. Meu pai foi carpinteiro lá a vida toda, embora nenhum da família herdou a profissão, mas meu pai
fez muitos trabalhos, fez muitos móveis, né? Consertou muitas casas. Então, foi... E hoje, por exemplo, eu tenho um amigo, né, que é um amigo da família, que ele, assim, que ele executa muita coisa que ele aprendeu com meu pai, que é Binu, Olha que né? legal, mano. Ele seguiu essa profissão, que aprendeu um pouco também com meu pai. E então eu posso dizer que a Lagoa do Morro foi de fato uma mãe, né? Uma escola também, que ajudou muita gente, né? A se encontrar profissionalmente. Muita gente que aprendeu muita coisa nas oficinas, na colheita, também na escola, né? Como professores. E em outras áreas também administrativas, como existia, áreas comerciais também. Então, muita coisa boa ali a gente viveu, a gente aprendeu também e trouxe para a vida, né? Vou dizer isso. Com certeza. E agora aqui estamos revivendo, né? Exatamente, né? Hoje, quais são as pessoas que são uma verdadeira inspiração para a tua vida? A nossa inspiração, a gente sempre busca Deus, né? Como o grande autor da vida. Eu costumo dizer assim que a vida é um presente, é um dom. Como o próprio Deus diz, né? Mas assim, se tratando de pessoas, hoje eu vejo muita inspiração na minha mãe. Minha mãe, ela traz uma história de vida difícil, né? Minha mãe sonhava em estudar e ela assim não nega isso. O que ela aprendeu foi muito pouco, ou quase nada. Mesmo eu sendo um professor, o desafio talvez de ensinar poderia ter sido fácil, mas não foi. E aí às vezes eu me pergunto o que é que eu fiz pela minha mãe dentro desse sonho que ela trouxe desde a infância. Então, quando eu vejo que ela busca superar as dificuldades dela, né? Como uma mulher e mãe, 10 filhos, criou 8, e dona de casa, foi lavradora, trabalhou muito, como ela fala destocando. Acho engraçado ela destocando. Aí ela fala assim, não é Nalva, né? Que é minha madrinha e cunhada dela, estocava muito pasto. Eu fico assim imaginando esse cenário. E isso eu pego como inspiração muito grande. Acho talvez o meu gosto de estudar e de continuar estudando, né? Seja inspirado nela. Então ela é minha inspiração, assim, todos os dias. E eu peço muito a Deus, assim, Senhor, me dê muita saúde, saúde da minha mãe, para que a gente possa. Volta e meia também eu jogo lá uns videozinhos dela, né? Tá famosa. Isso. Ela gosta um pouco também, né? Tem hora que eu pego ela no natural, tem hora que... Bora gravar aqui uma coisinha. Aí ela também ajuda, mas ela é minha inspiração. E assim, outra inspiração que eu tenho muito também é a minha irmã. Ela talvez não saiba disso, não sei nem se ela vai assistir, porque eu mandei o link lá pra ela, né? Uhum. Mas minha irmã, ela me inspira muito como mulher, como mãe solo, como mulher negra também, né? Diante de muito desafio, a gente tem uma amizade muito forte, a gente tem uma intimidade de irmãos em que a gente se conecta muito facilmente. Então, a gente consegue, às vezes, desabafar, né? Se encontrar. Às vezes a gente também dá um sermão nos outros. Mas ela é minha inspiração, porque ela teve uma história também muito difícil e aí ela supera muita dificuldade. Talvez quem olhe para ela não imagina por onde ela teve que trilhar, trabalhar para não baixar a cabeça para as dificuldades. Então, são duas mulheres que me inspiram muito, né? Nessa vida assim pessoal que eu levo. E outros amigos também, né, que tem motivações, inspirações, que chegam assim, nos embala na vida, né, com muita coisa bonita. Mas assim, vamos dizer assim, né, representar, eu trago elas duas, assim, como força, né, pra caminhada. É bom demais, tá bem representada. E a palavra família, cara, o que significa para você? Então, Mário, o que é a família, né? A gente aí vê algumas discussões sociais sobre a família, né? As pessoas, elas querem, às vezes, falar pelo outro, às vezes elas querem, na verdade, dizer como tem que ser. A gente tem um modelo, né, dentro da nossa religiosidade, que é aquele modelo da família de Nazaré, Jesus, Maria, né? E José. Modelo dentro
Mas eu entendo que família eu poderia resumir que é acolhimento. Família é quem acolhe, né? Então, eu não posso dizer que os padrões sociais estabelecem um único modelo de família, porque eu, por exemplo, vejo, por exemplo, família de diversas formas e famílias que acolhem dentro da diversidade, dentro das diferenças. Então, assim, família é cuidado, é amor, né? Então, eu posso resumir que família é esse acolhimento. Como eu sinto esse acolhimento dentro da minha família, né? Hoje mesmo eu dizia pra minha mãe, né? Olha, brincando com ela, meu pai morreu, mas meu pai morreu sabendo quem eu sou, viu? Não fique pegando no meu pé, não. Brincando com ela sobre algumas coisas, né? E hoje quem eu sou foi também parte disso. Meu pai, ele me acolheu muito, né? Como eu sempre fui o filho que fiquei mais perto dele e de minha mãe, então a gente teve essa ligação muito forte. E eu sinto isso, que família é quem acolhe, né? Com certeza. E como foi o teu primeiro contato com a Igreja Católica e com o grupo de jovens aqui no quilômetro 100? Então, né? E como também, né? Como foi? Pois é, quando e como foi, né? Isso. Água do Morro, por ser uma comunidade muito católica, então a gente tinha já aquele fervor, né? Eu lembro muito, assim, às vezes eu rio com Isabel, que a gente fazia adoração com o sacrário vazio lá no morro. Olha. Porque a gente pensava que ali estava Jesus. E estava, na verdade, né? Uhum. Mas, assim, quando a gente não tinha nada, aos sábados, eu e Isabel, a gente abria a igreja e ia fazer adoração do nosso jeito. E acho que isso fortaleceu muito a nossa caminhada de fé. E aí, em 2007, quando eu venho aqui para o Distrito Serrana, né, era o Padre Alberto, se eu não me engano, né? Quem estava aqui como um pároco, na verdade. Que, na verdade, ainda era a comunidade, né? Depois é que passou a ser paróquia. E aí, Alberto, ele começou a pegar no meu pé, porque Alberto não dizia assim, ó, venha. Alberto, ele soltava os enigmas. A gente ficava assim, se perguntando, o que é que Alberto quer? E aí, como Alberto também é um amigo, na verdade, o Padre Alberto, tem intimidade Alberto, mas é um Padre Alberto, né? Me instigou muito a assumir a coordenação da juventude, né? Na época. Tempo bom, viu? E foi, inclusive, você e outros meninos que fizeram parte, né? A gente chega, assim, meio que desconfiado, porque a gente não saberia como ia ser. E depois de alguns meses que eu estava aqui, na verdade, depois de um ano, né? E quando eu cheguei aqui pro Distrito Serrana, aí eu procurei a catequese, porque sempre gostei da catequese. E aí, depois eu me senti desafiado, né, a assumir a coordenação da juventude. E na época havia um grupo de jovens, mas era um grupo de jovens voltado mais para o teatro, que fizeram muita coisa bacana. Eu de Marcinha, né, o professor Marcos Souza. Eu também era dessa época. E você também, né? Embora não se conhecesse assim, eu lembro que vocês faziam peças, né? Volta e meia tinha eventos culturais na igreja. E aí o grupo ele foi desfazendo porque, na verdade, também não houve um pouco mais de motivação, né? E o desejo que o padre tinha era que se implantasse a pastoral da juventude, né? Aqui no Distrito Serrana. E aí eu disse, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Eu cheio de medo, cheio de dúvidas. Também, né? Essa dúvida de quem sou eu, né? O que é que eu vou fazer com tanta gente? Será que eu vou conseguir ajudar ou desajudar? E aí a gente teve, assim, um grupo, né? Que perdurou durante 3 ou 4 anos, não me lembro. Que foi o JPC. JPC, Jovens Perseverantes em Cristo. Isso, né? Trilhamos aí muitas dificuldades. Eu lembro muito de vocês, de momentos que a gente preparava o encontro. E esse encontro virava uma oração, porque tinham muitas dificuldades, muitos sonhos. E a gente ia ficar me perguntando como direcionar isso. Eu já era professor, né? Já era concursado, então era uma situação que eu ficava me perguntando: o que é que esses jovens vão fazer? Como esses jovens vão crescer aqui no Distrito Serrana? Como é que a pastoral pode ajudar? Então, eu sempre me enchia muito de perguntas e me cobrava muito. Mas eu acho que Deus foi direcionando, né? E aí a gente tem assim, alguns frutos, né? Desse grupo. E também o grupo continuou. Hoje a gente tem aí os meninos que estão aí na perseverança do grupo. E
foi momentos muito felizes, né? A gente pode dizer que a gente viveu muita coisa feliz. Todos os encontros dele eram, assim, encontros que nos enchiam muito. Tanto de conhecimento, eu não sei se eu conseguia passar tanta coisa, né? Com certeza. Como também de espiritualidade, né? E também foi encontros que marcaram vidas, né? Se marcou. Encontros de vocações amorosas, encontros de vocações também religiosas, Sim. né? Hoje a gente tem o irmão José, né? A gente não costuma falar muito, mas Zito, né? Era assim Zito, chamado, né? Vitinho, mas é o irmão José que tem assim um amor, é um cara assim cheio de fervor na sua vocação, né? Com certeza. E a gente tem a irmã Cristiane, né? Que também nasceu nesse grupo junto com a gente. A gente costumava rir que irmã Cristiane, nossa Aninha, ela só queria ser a igreja, né? E verdade, nas verdade. apresentações. E hoje ela tá aí seguindo a sua vocação. Temos você, Isabel, né? Que se descobriram também dentro desse grupo de jovens, né? Temos Som, né? E Sim. esqueci o nome da esposa. É Jane. E Jane, isso. Entre outros também, Josemar, que hoje também tá trilhando aí, né, as suas conquistas, os teus sonhos, que Josemar era o que mais sonhava, né? Em sair estudar, né? Entre outros colegas e amigos também que se fortaleceram. E eu fico muito feliz, né, desse período. Que foi um período, assim, de muito crescimento, tanto pessoal como também espiritual. Eu lembro de, sempre nos seus encontros, né, você fazia esses questionamentos, né? Quem sou eu? E aí nos instigava a falar e tal. Inclusive, em um desses encontros, foi lá que eu descobri que cristão não fica, cristão namora. Eu não esqueço, cara. Desse dia pra cá, falei, não, então tem que ir assim, o puxão de orelha do Padre Alberto. Lembro que você, em um dos momentos, também levou a Prosueli, Lico, né? Isso. E foi um dos momentos muito fortes e gratificantes também, que nos marcaram, né? E volta e meia nós nos recordamos desses momentos. Um dos encontros que mais me marca, Mário, foi uma semana da família que nós organizamos. Sim, E já foi com o bispo, né? Antônio Tourinho, né? Ele tinha recém-chegado e deu essa missão pra gente. A gente organizou uma semana muito feliz, né? Veio uma psicóloga fazer momentos também. E teve casamento comunitário. Então, acho que muita coisa foi bacana, né? Então, na verdade, eu amo a minha igreja, né? Os meus amigos, eu costumo dizer isso, eu vivo muito isso. Eu sou apaixonado pela igreja católica, né? E tenho muito orgulho, não como... dizer assim, como mérito, dizer assim, fui coordenador da juventude, né? Mas acho que eu pude ajudar alguns e isso me faz feliz. Às vezes eu penso assim, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, ou às vezes quando eu pego a agenda que tá lá guardadinha dos encontros, que eu anotava tudo que eu ia fazer, Caramba. né? Eu fico me perguntando, assim, quantas coisas... eu não tinha muito acesso à internet, então a gente ficava catando poemas, músicas para levar, pra gente ouvir, rezar, refletir. E aí eu fico me perguntando quanta coisa é construída, né? E graças a Deus hoje a gente tem frutos também positivos dessa vivência. Desses JPT. seus recortes, eu lembrei agora aqui daquele poema Ser Jovem. Decorei que até hoje ainda lembro a parte. Ser jovem, andar de contra o vento, andar no pensamento de nada pensar, às vezes amar, às vezes sorrir, passos na estrada sem ter onde ir. Nossa. Eu não consigo esquecer, cara. Esse poema foi de uma revista do Mundo Jovem. Mundo Jovem. Né? Uma revista bem antiga. Me lembro também de Faça uma Lista, de Oswaldo Montenegro, né? Sim. Dos grandes amigos. E que a gente refletia muito, né? Sobre essa questão dos valores, né? Então é isso. Acho que foi momentos, assim, cruciais, fortíssimos para todos nós. A gente tinha uma coisa de chegar chegando. Onde a gente chegava, o povo já dizia, vem o pessoal do quilômetro 100 ali. E marcava. Inclusive naquele DNJ de Boa Nova, né? Onde fizemos um mapa e fomos centro de holofotes lá na hora que montamos um mapa lá da juventude. Um tema, né, do ano. Sim. Foi muito gratificante. Formidável. Não pelos holofotes, né? Mas assim, de chegar, encarar a missão e representar a juventude, a nossa igreja. Foi top demais.
É assim, o que eu lembro muito é que éramos poucos, mas parecíamos ser muitos, né? Verdade. Mas talvez poucos, mas muito fortes, né? Sim. Então, a gente se desafiava e quando recebíamos também os desafios, a gente dava conta, né? Então, lembro da peça, né? A alma cristã, né? Que a gente lê o leilão da alma O cristã. leilão da alma, é Né? verdade. E que a gente balançou também o DNJ, vibrou o povo. Então, ser esse motivo de referência é muito bacana, né? Sim. Ainda pouco a gente encontra ainda alguns amigos, né? Desse período, de outras cidades, que lembram da gente, que perguntam, cadê fulano, ciclano? Pois é, né? Foram momentos, assim, que nos marcaram muito, né? Com certeza. E o que te levou a encarar essa carreira aí de professor? A carreira do magistério, né? Ó, Mário, como morávamos na época na Lagoa do Morro, né? E aí tinha duas opções, na verdade, depois que terminasse o ensino fundamental. Ou você ia para o Góes Calmon fazer magistério, ou fazia a formação, né, do ensino médio, chamada de formação geral, lá no Ana Lúcia, né? E havia também uma opção, que era a opção mais sonhada, que era ir para, na época, a Escola Agrotécnica de Santo Inês. Hoje é Instituto, né? Então havia. Só que aí minha mãe, ela não deixou que eu fosse para Santo Inês. E isso eu jogo para ela até hoje, né? Nossa. Né? Marcou um pouco isso. Mas também a gente, eu digo isso, mas também não vivo frustrado com a minha profissão. Então eu optei em fazer o curso de magistério. Nesse optar, né, o curso ele muda, porque era só 3 anos, depois passou a ser de 4 anos, chamado curso normal de magistério. Nossa. Então, em vez de fazer 3 anos, nós tivemos 4 4 anos, né? E aí, durante esse período, né? Esse período no Góes Calmon, muita coisa bacana, né? Muitos professores também, muitas dificuldades também na nossa formação. Mas lembro de muitos professores que nos ajudavam muito. E o estágio, ele tinha uma carga horária também um pouco puxada, né? Então fizemos estágio de primeiro, de segundo, de terceiro e de quarto ano. Nossa. E acho que isso me descobri muito. Eu tive muito destaque no meu estágio, né? Os meus coordenadores de estágio ficavam muito felizes com a minha atuação. E eu tive a honra também de fazer estágio na própria Lagoa do Morro, né? Na escola que naquele período até 2004, né? Ainda estava funcionando, né? Praticamente a partir de 2006, 2007, não lembro. 2008 foi que foi desativando, né? Então, me formei em 2004 no magistério. E aí eu consegui uma vaga aqui no Heraldo Tinoco, né? Eu era um menino franzino, né? Mas na época eu queria ser professor mesmo, eu queria dar minha aula. Eu lembro que eu comecei ensinando língua portuguesa e religião. Depois comecei ensinando história, educação física e por aí vai, né? E aí, em 2007, a gente tem a honra de poder cursar, né, uma faculdade, que foi a FTC, aqui em Brejões. Então, estudávamos 2 dias, né? Tínhamos aulas em Brejões e a outra carga horária ela é feita de forma à distância, né? Então, eu fiz a licenciatura em História por me identificar com a área e aí fui criando gosto, né? Hoje estou aí, né? Com quase 20 anos já sendo professor, né? Não, é? Os cabelos Não é? brancos já estão aparecendo aí. Pois é, né? Estamos aí. É verdade. E como é o professor Rogiel em sala de aula? Então, antes no início da carreira, a gente costuma dizer que a gente quer falar, quer dar aula, né? A gente quer porque quer que o aluno preste atenção, né? Hoje não é diferente. Só que hoje a gente tem mais tranquilidade. E nosso público também vem mudando, né? As crianças, elas parecem que já nascem, já evoluídas. E eu costumo muito ajudar o meu aluno e acolher o meu aluno, né?
eu costumo dizer para eles, olha, eu sou chato, então quando eu estiver falando, escuta pelo menos. Mas tento fazer o meu melhor, Mário. Não sou o melhor, na verdade, mas dou o meu melhor. Estou muito feliz, né? Às vezes a gente também encontra também ex-alunos. Esse professor Rogério, o senhor ainda está ensinando, então assim, esse reconhecimento, isso também nos motiva muito, né? Nos deixa muito felizes com a nossa profissão, que é uma profissão muito desafiadora, uma profissão também que não é tão valorizada, né? Todo mundo sabe disso, mas é uma profissão essencial na sociedade, né? Então hoje eu sou também um professor porque alguém fez por mim. Então, sou muito feliz sendo um professor, né? Sou realizado e tento sempre, né, buscar forças e energias para que eu possa fazer o meu melhor, cada dia mais. E tudo começa, né? Toda profissão começa pelo professor, Sim. né? Deveria ser mais valorizado. Sim. Infelizmente, a gente tem essas discordâncias, né, e dicotomias que prejudicam demais, né, a própria educação, a nossa evolução como cidadão, como cidade também, porque hoje em dia existem poucos profissionais, né, que passaram pelo magistério, e sabemos que o profissional que passou pelo magistério é diferente do profissional que não passou. Nada contra quem não passou, né? Mas é diferente, tá aí. Eu costumo sempre falar também que eu tive grandes exemplos de professores, né, que passaram por mim, e é gritante a maneira que os professores entravam na sala de aula. Os professores tinham uma percepção além da própria realidade ali, era diferente. É o que a didática diz, o professor tem que ser flexível, né? Tanta coisa que o professor tem que ser, ao mesmo tempo, é psicólogo, é tudo. E o professor que passou pelo magistério, é nítido a gente perceber isso aí, né? Que tem uma sensibilidade diferente. É assim, Mário, é desafiador, como eu dizia, né? E eu também tive professores que olhava pra gente e dizia, né? Já olhava com um olhar, na verdade, de desprezo. Desprezo por não acreditar no potencial, desprezo por sermos também da zona rural, né? E talvez não imaginar, né, que pudéssemos, né, conseguir. Então, eu acho que existe uma palavra que é muito atual, né, e que é importante, ressignificar, né? Então, a gente sempre tem que aprender a ressignificar as nossas práticas, bem como também a nossa própria vida, né? Nós não somos o mesmo sempre, né? Isso. Estamos em constante, né, mudança, transformação. Então, é preciso que também a gente acompanhe essas mudanças. E agora sim, é cobrado muito também do professor, né? É muito cobrado. Então, às vezes, a escola, né, porque é onde a gente recebe o nosso aluno na escola, a escola ela recebe todos os problemas sociais e que a sociedade ela vai jogando para lá. E aí às vezes a gente lidar com uma série de fatores e não dá para a gente conseguir abraçar. E aí, quando eu dizia antes para você que eu tento ser um professor acolhedor, mas existem situações que elas não permitem só da minha prática pedagógica, da minha prática didática, né? Ensinar o conteúdo, né? Talvez seja fácil, mas não é. Isso. Né? Mas lidar com outros problemas que está atrelado a isso, nossa, né? É um desafio constante. E aí a gente vê que ainda falta muitas políticas públicas, né, para que melhore toda essa situação. A gente ainda imagina uma escola dos sonhos, né? Uma escola também pautada mesmo e tudo aquilo que um dia um educador falou, que é Paulo Freire, né? Às vezes a gente vê uma inversão de valores, mas a gente vê em Paulo Freire assim, a esperança, né? A insistência em dizer assim, a gente pode conseguir, vamos tentar, né? Entre tantos outros desafios. Então, o magistério, ele foi uma base importante, né?
Mas a nossa formação ela é contínua, né? Isso. Ela não para, né? Então, imagina um professor que sai do magistério hoje, quem eu sou, né? Embora no curso de magistério já não exista, mas foram construções importantes, né? De épocas e períodos também, né? Que a gente pode entender que fizeram parte e fizeram diferenças, né? E hoje em dia se faz muito necessário, né, o apoio da sociedade, da própria família, né, e estar em parceria com a escola. Não adianta a educação caminhar sozinha. Então, porque muitas vezes, como você falava também no início aí, hoje em dia nessas inversões de valores, se vê muito da sociedade, da própria família jogar tudo para a escola, a responsabilidade inteira para a escola, e não é. A escola, o papel da escola é lapidar, mas a educação começa de base, começa em casa, tudo se falando, né? Então precisa dessa parceria, né? Família, sociedade, escola. Sim. É impossível, né? Termos sucesso sem que não haja não exista, na verdade, essa parceria, né? Esse encontro, né? Porque a escola ela tem um objetivo, a escola também tem o seu papel, a sua função social. Só que antes da escola, a família. A família. Né? E aí a gente vê aí muitos valores sendo investidos, na verdade. E se a gente for falar de tantas inversões de valores, né? De tantas situações, a gente vai, né, precisar de mais dias, de mais horas, de mais dias. Com certeza. Mas eu acredito na educação, né? Eu acredito que a educação ela pode sim mudar a vida dos indivíduos, ela pode transformar, né? E é viver nesse desafio que eu ainda continuo, né? Da educação, acreditando e fazendo o meu melhor, né? Como eu lhe dizia antes. Inclusive você teve um período que você assumiu a vice-direção da Escola Municipal Heraldo Tinoco, né? Como foi, de repente, sair da sala de aula para assumir uma vice-direção? E que momento, né? Então, foi um momento também de muita aprendizagem, né? Aquele período, né? Eu assumi o período da noite, né? Do noturno. Você era uma das pessoas, inclusive, que trabalhava comigo. Havia sua irmã também, que trabalhou um período. Havia Vera, Fabrícia, né? Outros colegas também. E Anne, irmã de Sula, né? Que também fez parte do nosso grupo. E lembra que a gente fazia aí né? A gente costumava dizer assim que a gente fazia a escolta, né? Sim. Ali durante o intervalo para cuidar da escola, cuidar, né, do patrimônio. E era assim momentos difíceis. A gente tinha assim um público muito difícil, né? Muito desafiador. As salas elas eram lotadas, né? Eram lotadas. E aí a gente tentava ao máximo garantir a integridade de todos, garantir que a educação acontecesse também, né? Porque era importante isso. E houve muitos desafios. Então, o maior desafio era justamente lidar com tantas diferenças, né, que tínhamos dentro da escola e que era desafiador. E também um alto índice de violência. Isso aí é inquestionável. Verdade. Então, às vezes, depois de um tempo, a gente vai se perguntando como é que eu enfrentei essa situação, como é que eu enfrentava essa situação, né? E aí, houve períodos em que foi difícil. Nesse período, o diretor era o professor Antônio, né? A professora Wanda era a vice. Depois foi saindo uns, entrando outro, né? Um período de vice-direção junto comigo foi a Pro Sandra, a Neiliana. E a professora não me deixava sozinho em nenhum momento, assim, na hora das dificuldades. A professora Tânia também, né? Também foi diretora e eu continuei sendo vice. Então, foi desafiador demais. E eu olho para trás, eu costumo dizer, eu não faria mais isso, né? Muitas coisas que nós enfrentamos, inclusive, né? Muitos desafios traçados ali, né? Porque a gente não sabia com quem a gente lidava, é uma diversidade de meninos muito grande, mas graças a Deus nós fizemos, eu acredito, um papel muito importante, um papel positivo, né? E hoje a gente tem resultados, né? De alguns que conseguiram entender a dinâmica da escola,
aprenderam a respeitar, né? E seguiram carreira também, né? Fazendo sucesso aí, que é o mais importante para o professor, é quando vê que seu aluno ele se supera as dificuldades e ele também trilha, né, o caminho do sucesso. Né? Sim. Esse é a nossa maior alegria. E como foi para você já lidar com todas essas situações, né, na educação e lidar também com a agência bancária a qual você trabalhava, que também vamos combinar que é osso, né? Pois é, né? O período aí da minha vida, eu fui bancário durante 8 anos, né? Ainda recente as pessoas pensam que eu continuo no banco, né? Eu respondo, algumas pessoas eu ajudo a resolver alguns problemas ainda, né? Embora não tenha certo, né? Mas eu falo assim, dou uma orientação prévia, né? Do que se pode fazer. Mário, eu sempre vi o banco como um estágio remunerado. Eu não me sentia no banco, né? Foram períodos muito difíceis, porque o banco é uma empresa capitalista, né? Mas eu me sentia desafiado o tempo todo porque eu não podia ser quem eu era às vezes, né? E aí eu tinha muitas vezes que ser aquele cara mecânico, né? Máquina, aquilo que o capitalismo nos obriga a ser, frios, né? E pronto. Porque eu tinha que defender a empresa, né? A qual eu trabalhava. Sim. E ainda tenho, né? Porque eu não posso quebrar sigilo bancário. Né? Então, foram períodos de muitos desafios. Eu trabalhei em várias cidades, né? E trabalhei muito aqui no Distrito Serrana e em Brejões, né? Na agência de Brejões. Mas eu não abandonei a escola porque eu sempre vi a escola como o meu porto seguro, né? Ali, aquele trabalho como o meu porto seguro. E eu acho que isso foi positivo porque no momento mais difícil da minha vida, né? A escola foi que me acolheu. Então, fiz muitos amigos durante a caminhada no banco, né? Pessoas que eu tenho um carinho, que talvez elas nem saibam, mas que me ajudaram muito nessa caminhada, né? E saí do banco, na verdade, com a cabeça erguida, né? Porque não deu mais certo, alguns desafios, alguns problemas de saúde que começaram a me afetar, inclusive emocionalmente mesmo. Perdi o controle emocional e eu fui me cuidar, porque eu vi que me cuidando eu teria muito mais felicidade do lado de cá do que estar preso, na verdade, àquela condição. Mas eu não me arrependo também de nada, né? Tem muitas outras histórias aí que se perpassaram durante esses 8 anos e que eu tenho também muito orgulho de quem eu fui no banco, na verdade, e das pessoas que eu consegui também ajudar, né? Ajudar. Mesmo a gente se ouvindo dizer assim, você tá aqui para você vender o produto do banco, mas eu estava ali para ser humano. E eu fui vamos dizer que de 100% eu fui 80% humano, né? Ou até mais, né? Sim. Porque era muito difícil. Às vezes você não conseguia isentar uma tarifa de uma pessoa que era assalariada, que você sabia que aquele salário era mesmo. Às vezes você tem que colocar um produto que você saberia que não caberia para aquele cliente, um seguro, algo do tipo. Mas você era obrigado a fazer isso. E você tinha que ter uma meta. Mas as coisas elas vão passando. Mas eu sempre fui muito claro com todas as pessoas. Olha, isso aqui é isso. Né? Tanto é que eu olho para trás e não tenho vergonha de dizer quem eu fui e quem eu sou ainda, né? Sim, com certeza. Como anda a tua vida profissional hoje? Então, Mário, eu continuo aqui, né, como professor, né? Tenho alguns projetos ainda de vida, na verdade. Pretendo fazer um mestrado, né, para aperfeiçoar a minha profissão, uma realização também pessoal e, né, dentro da área da educação. Busco isso também como uma forma de melhoramento também. A gente sonha também em buscar projetos, né, que melhor atendam a nossa comunidade, porque a nossa comunidade é uma comunidade carente. Mas eu tento, né, dentro da minha profissão, fazer o meu melhor para os meus alunos, motivá-los, né, de modo que eles busquem viver essa motivação
que se encontrem também, e hoje o acesso ele é muito mais fácil, né? É verdade. O acesso à educação é muito mais fácil, então esse é o que eu busco. E aí, não tem uma outra profissão assim, né? Vai dizer, queria saber cantar, mas não sei. Né? Tem uma outra profissão assim paralela, né? Então, tentei ser empresário, não consegui, né? Tentei entrar no ramo do empreendedorismo, não é o meu ramo, né? Tentei ainda abrir um ponto comercial, durou alguns meses, né? Mas vi que não era a minha praia. E aí eu fui me entendendo e me encontrando como professor e como eu vou cada dia mais, né? Como professor. Então essa é a minha vida profissional. Top demais. Um profissional de alta patente. Olha aí. E hoje, você falou, né, de momentos difíceis aí na sua vida, cara. Quais foram os momentos assim, mais difíceis que você já enfrentou? Mário, tem algumas coisas que são bem pessoais, né? Que tão difíceis. Mas que eu também não tenho receio em falar. Um dos momentos difíceis foi a decisão também vocacional. Não falei sobre isso antes, porque né, não houve uma motivação, mas agora. Decidir o que fazer, né, diante da vida, nesse sentido foi muito difícil, né? O que seria essa decisão vocacional para alguns, né? Seria, na verdade, seguir a carreira, né, não carreira, na verdade, seguir a vocação de ser padre. E pouca gente sabe dessa história, né? Eu fui um ex-vocacionado, fiz direção espiritual, né? Sozinho, com a ajuda na época, do bispo Antônio Torinho, que era nosso pároco. Na época eu pedi sigilo a ele, a diocese, né? E eu tinha esse marco muito grande, esse desejo muito grande de seguir, né, a minha vocação de ser padre. Só que aí vieram alguns desafios também sociais, né? Eu já estava, de um certo modo, já trabalhando, acostumado com a minha vida. E aí eu fiquei me questionando, será que vai ser? Será que eu tenho que abandonar tudo? E dá aquele pouquinho de medo. Esse medo foi um momento muito difícil. De dizer assim, não vai, e talvez lá tu não vai ser feliz, né? E ainda, às vezes, eu tenho essa dúvida, né? Se seria isso ou não. Mas também não me sinto infeliz, né? Um dos momentos mais difíceis foi esse, de decidir, né? Primeiro, assumir, né? Porque nem todo mundo quer assumir. É verdade. E depois decidir se eu iria ou não, né? Então, só poucas amigas na época sabiam desse meu desejo vocacional. E eu também escondi, né? Escondi, né? Isso. Mas hoje eu sou feliz, cá, né? Ajudando ao povo, o reino, na verdade, de Deus. Dessa forma. Outro desafio, na verdade, passa pela morte de meu pai, né? Ainda falo assim, uma coisa rápida. Nesse período eu tive que ir embora, né, daqui do distrito, porque eu fui trabalhar em outra cidade por promoção do banco. Foram períodos difíceis lá, a morar fora durante a semana. Houve semanas que eu não dormia, misturado uma série de fatores, né? A pressão do trabalho, a ausência de casa. Foi um momento muito difícil esse. E até o momento em que eu decidi, eu não vou mais continuar. Eu não estou sendo feliz. E aí eu, como diz o ditado, chutei o balde, eu não sei até onde foi parar. Né? E aí, como um filho pródigo, eu voltei para minha casa, né? Sim. E lá não, e cá eu sou feliz, né? Com certeza. Mas foram esses momentos, assim, dentro da minha trajetória, né, que a gente... Houve outros momentos também, mas esses dois, que eu posso dizer assim, foram mais marcantes. E você se sente hoje, profissionalmente falando, realizado? Me sinto, eu não me vejo, talvez, fora daqui, né? Sendo professor em outro lugar, acho que o meu lugar é aqui.
Então, esse sentimento, né? É como a gente diz assim, eu sou do morro. Não, não sou do morro mais, eu sou do Distrito Serrana. E eu acho que aqui a gente pode construir muita coisa ainda bonita, né, com o nosso povo. O povo daqui, embora eu sou daqui, mas como a gente vem dando morro, né? Mas povo acolhedor demais, né? Também um povo caloroso. E eu me encontro aqui. Então, eu me sinto feliz sendo quem eu sou aqui, né? E eu não tenho projeções assim de ir embora, né? Eu acho que vamos ficar velhinho gagá aqui, né? Quem sabe assistindo esse podcast. Já pensou, rapaz? Daqui a 30 anos ou 50. Cabelo branco e continuando aqui Não no é? podcast, somando. E hoje, poderia te perguntar assim, qual é o teu maior sonho? Mário, eu sou um pouco desapegado de algumas coisas, né? E esse desapego me faz dizer assim que não é deixar de sonhar, né? Eu tenho desejos, então assim, eu quero que as coisas aconteçam. Por exemplo, o mestrado, ele não é um sonho, ele é um desejo. Então, por ser um desejo, eu sei que eu tenho que correr atrás para realizar, né? Eu pensava, será que eu sonho em casar? Né? Então, não sonho em casar, eu sonho em constituir minha família, né? Como já vivo também, paralelo isso, né? Eu vivo com minha mãe, meu parceiro, meu amigo também. E isso a gente vai convivendo, na verdade. Seria um desejo, né? De talvez aprimorar isso. E o sonho é continuar vivendo feliz, né? Construindo isso todos os dias, né? Encontrando também motivações para que a gente possa enfrentar as dificuldades que a gente encontra. Então seria, acho que mais um desejo. Sonho a gente tem, vamos fazer uma viagem assim e tal. Não, às vezes a gente, né, dá uma volta em um lugar que se eterniza aquele momento e a gente não imagina o quanto felicidade a gente encontra ali. Ou um bate-papo como esse, que a gente pode encontrar felicidade, né? Sim. Como diz o poeta, né? O nosso poeta português, Fernando Pessoa, felicidade se encontra em horinhas de descuido, né? Então a gente eu penso que não tem um sonho assim, né? O sonho seria que houvesse mais igualdade para todo mundo, que todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, que o mito da meritocracia não existisse, né? Sim. E todo mundo fosse tratado igualmente, né? Para que as coisas elas pudessem ser igual para todos. Esse acho que talvez seja um sonho mesmo, né? A gente sabe que a nossa sociedade ela é um pouco perversa, mas o desejo atual é esse. Né? Bom demais, minha gente. Podcast como esse aqui, vale a pena assistir e voltar a assistir de novo e assistir de novo e compartilhar para milhões de pessoas. Hoje, meu amigo, meu irmão, parceiro, te agradeço, né, chegando ao finalzinho desse bate-papo aqui, enriquecedor demais. Agradeço pelo teu sim, por ter estado aqui e presente e contribuindo também com grandes momentos, com grandes palavras, com o teu grande exemplo de vida também para nós. Mário, eu fico feliz, né? Espero que o seu público, né? apoie aí o nosso podcast, nosso bate-papo, com muito carinho. Fico muito feliz também, né? Que é um amigo de sempre, né? Então, que possamos mais vezes, né? Ter mais assuntos para a gente compartilhar, dividir, né? Lembrar de histórias. Vamos tentar depois fazer assim com outras pessoas também, outros amigos e colegas, né? Bom. As histórias da Lagoa do Morro. Oxe. Tem muita história que tem muita gente que não conhece. Fechou. Né? E a gente vai construindo isso, certo? Muito obrigado, que seu projeto aí continue crescendo. Obrigado. E eu só queria finalizar com uma frase de Guimarães Rosa que eu gosto muito, né? Que ele diz assim: ao correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, ela esquenta, esfria, né? Aperta e daí afrouxa. Mas, né, o que ela quer na verdade da gente, depois que ela sossega ou desinquieta, ela quer coragem. Então eu acho que vida é isso, é ter coragem de viver. É o que diz nosso amigo Guimarães Rosa. Então meu abraço é para você também,
pra todos. Obrigado. Fica com Deus. Senhoras e senhores, professor Rogel, homem cheio de cultura. Obrigado. Respeite a minha história. Pronto, falava, né? Um pouco da passada, mas fica pra próxima. Com certeza.